Deixa eu contar um caso recente que aconteceu comigo. Eu estava numa festa, um grupo pequeno, 8 pessoas, pessoas assim maravilhosas, divertidas, e de repente eu e a Regina sentamos num canto e ficamos conversando, quando de repente a Sueli chegou muito chateada, muito brava. O que está acontecendo, meu amor? O que que houve? Nossa, você não está vendo aquela tal, a fulaninha? Éramos 7 amigos e um deles convidou uma pessoa para participar desse nosso grupo, dessa nossa reunião na casa do Jonas. O Jonas é uma pessoa muito bem de vida financeiramente, muito bonito, muito atraente, muito simpático, muito divertido, um homem ideal, apaixonado por uma amiga do trabalho dele. Solteiro, mas apaixonado. Todos nós sabíamos. Essa nova amiga dele, a Rose, muito bem divertida, a cara dele, uma moça bonita, simpática, atraente, solteira também, divertidíssima. Um humor meio sarcástico, mas muito engraçada, muito engraçada. Só que a Sueli, de repente, se achou que era mais engraçada do grupo. Gente, não havia disputa, cada um dentro da sua maneira de ser. E teve um momento em que ela chegou perto do Jonas, meio sedutora, meio, né, querendo conquistá-lo, chamar a atenção para ela. E o Jonas olhou para ela e falou: Sueli, mal começou a festa, você já tá bêbada? Para com isso. E saiu dando risada e todos nós rimos. Enfim, acabou a noite. A Sueli acabou bebendo demais, cochilou no sofá. No final da festa, chamamos ela. Um deles levou ela embora, ok. Ontem eu encontrei com ela. Ela falou tão mal dessa festa, mas tão mal. Quer dizer, não foi uma festa, foi uma reunião. Um grupo de pessoas na casa de um deles, né, do Jonas. E ela achou que foi a pior noite para ela. Todos nós estávamos lá, todos nós compartilhamos dos mesmos momentos, todos nós vivenciamos aquilo. Só que para ela aquilo incomodou. Então, não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece. Uma das frases que ela disse nessa nossa conversa ontem foi: nunca mais eu vou nessas reuniões se aquela talzinha estiver lá. Aquela moça, a Rose, um doce de pessoa, tanto que nós colocamos ela no nosso grupo do WhatsApp, e a Sueli saiu, não quis mais. Ela incomodou tanto, tanto, que ela prefere perder um grupo de 6 amigos do que colocar uma que a incomoda. Por que isso acontece, gente? Isso é a coisa mais comum. Contei um caso que aconteceu comigo muito recentemente, mas isso é muito comum acontecer. As pessoas se sentem muito incomodadas com determinadas atitudes. Normalmente, a gente se incomoda com aquilo que falta na gente, com que a gente não se sente capaz. Sueli é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, muito. Ela é muito tudo, mas ela tem esse problema. Às vezes eu escuto as pessoas falarem: ah, ela é narcisista, ela é psicopata. Gente, não é assim. Conheço a Sueli há muito tempo, ela não é narcisista e ela não é psicopata. Mas ela, de alguma forma, alguma situação desencadeou esse não querer estar perto daquela outra pessoa. Pode ter sido uma frase, pode ter sido um trejeito da menina, pode ter sido qualquer coisa. Então, quando isso acontece, a gente não tem que julgar o outro. Nós temos que parar e falar: opa, por que que isso está me incomodando tanto? Por que que eu não estou gostando dessa situação? Eram outras pessoas se divertindo e ela não. Foi uma coisa tão forte para ela, que fez ela tomar essa atitude. O que faz você se afastar de pessoas por causa de um terceiro, por causa de uma frase?
Às vezes você tem amizade com uma pessoa durante muitos anos. Uma palavra que ela fala, você fica ressentida e você acaba se afastando. Já aconteceu isso com você? Ou se você trabalha, isso já aconteceu comigo, de um cliente falar alguma coisa eu não gostar, e da outra vez que ele veio para minha loja, eu fiquei com o pé atrás. Até que eu entendi isso. Opa, por quê? Porque naquele momento, de alguma forma, o que ele falou, o que ele se expressou, a forma como ele se expressou, me desagradou. A culpa é dele? Não. É sempre a nossa responsabilidade. Eu não gosto de usar a palavra culpa. É a nossa responsabilidade. Eu tenho um vídeo onde eu falo do princípio 1090 do Steve Pressfield, eu vou deixar ou no card ou na tela final, que ele fala, ele dá um exemplo muito bacana em relação a isso. Não é de hoje que se fala, que se comenta, que se discute, que não é o que acontece. É a forma com que a gente reage ao que está acontecendo. Isso daí é lá de trás, da filosofia estoica, Zenão, Epiteto. Então já há muitos anos se comenta sobre isso. Então eu vou deixar uma pergunta. Como que você reage ao que acontece? Às vezes um grupo, numa família, uma situação que acontece dentro de uma família, um filho reage de uma forma e o outro de outra. Isso tem a ver com a nossa emoção. O que aquela situação desencadeou para fazer com que a gente tenha uma emoção um diferente do outro. Às vezes você vê uma briga de trânsito, um acidente, alguma coisa. Algumas pessoas reagem com nojo, outras com medo, outras com raiva. Por que tem essa diferença? Porque não é o que acontece, é como a gente reage ao que acontece. A minha dica aqui é exatamente essa. Pare de ficar olhando para o outro, olhe para si, se reavalia, faça um autoconhecimento, uma autoavaliação. Isso é um autoconhecimento. Por que eu agi dessa forma? Por que aquilo me incomodou tanto? Ou por que me agradou tanto? É isso que eu quero para minha vida? Porque às vezes a gente pensa no negativo, mas de repente acontece algo que você fala, uhul! E esse é um caminho que você tem que ir, você tem que trilhar. Então presta atenção nisso, presta atenção em você. Você é mais importante do que acontece ao seu redor. Pense nisso.